do verso 1, afirma que todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. O reconhecimento de que Jesus é o Messias, né, o Cristo, o ungido, é a evidência fundamental da regeneração. Então vocês observam que tem a questão da regeneração aqui, que ele vai do novo nascimento. Como Jesus aborda em relação a Nicodemos, né? Ele era necessário nascer de novo, de um nascimento espiritual. E Nicodemos achava que era voltar ao ventre da sua mãe, ser gerado novamente. Mas Jesus estava falando de um novo nascimento a partir de Deus, a partir do Espírito Santo de Deus. Então, o novo nascimento ou regeneração aqui fala nesse ponto que todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Todo aquele que crê, não é simplesmente o crer de acreditar, embora envolva acreditar, né? É porque o nosso português, ele é... Deixa eu ver se está passando aqui. Vai ter até a luzinha. Olha só. Esse crer envolve o quê? Se arrepender e confessar a Jesus como Senhor e Salvador. Não é simplesmente um crer, porque você pergunta para as pessoas, você crê em Deus? A pessoa fala, creio. Creio em Jesus? Creio. Então a resposta do nosso português, ela é muito simplória. Mas essa palavra crer, quando você vai para os originais, ela envolve algo muito mais profundo. É algo muito mais sério. Percebam que esse crer, essa regeneração envolve o arrependimento e a confissão em Cristo Jesus. Nós cremos o seguinte, da seguinte forma. Tem umas linhas teológicas que diz que primeiro a pessoa é regenerada para depois crer. É a linha reformada. Ela acredita dessa forma. Você é regenerado, depois você crê. Não, nós cremos o contrário. Nós cremos, nós recebemos a palavra, nós cremos e somos regenerados. Porque aquele que crê, for batizado, será salvo e por aí vai. Nesta ordem. Pregou-se a mensagem, arrependemos, então confessamos a Jesus, nascemos novamente, fomos regenerados. E aí nós temos essa... Aí aqui, ó, nós temos o campo de batalha, o mundo e a heresia de Cerinto. Cerinto é um camarada que foi contemporâneo de João ali. Esse camarada aqui provavelmente perturbou muito a João, o apóstolo João. Então a gente está fazendo voltando um pouco aqui para entender. Aí nós temos aqui, ó, o contexto histórico-cultural. Fim do século I, a igreja enfrenta a hostilidade do mundo. Não a criação física, mas o sistema humano de rebelião dominado pelo maligno, a cultura da incredulidade do orgulho, é o mundanismo, é o que o mundo jaz no maligno. Nós temos o contexto bíblico, né, a carta. 1 João não é um tratado doutrinário frio, mas uma carta de certeza, escrita para solidificar convicções. Nós temos aqui, ó, como combater o gnosticismo que tenta destruir a identidade de Jesus. Aí nós temos aqui a heresia, né, confundida por Cerinto. Nós temos o Cristo divino, a separação artificial, Jesus humano, batismo, negação da encarnação. A verdade apostólica, nós temos Jesus Cristo um só, união indivisível,
Que união indivisível é essa? A questão da união hipostática, que é a união da sua natureza humana com a sua natureza divina. Então, isso é indivisível. E também é indivisível no sentido de que Cerinto e esses gnósticos pregavam que o Cristo, né, a parte divina, por causa do batismo, assume o Jesus humano. Assume ali, né? Incorpora o Jesus humano. Então é isso que eles pregavam. E aí a gente crê que isso é indivisível, que nós temos a parte divina, a parte humana em Cristo Jesus. Não são pessoas distintas, mas é o mesmo. Aí a falsa doutrina afirma que Cristo desceu no batismo e abandonou o homem Jesus Cristo o homem Jesus antes da cruz. João escreve com propósito cirúrgico para destruir essa mentira. Então a gente tem essa base aí. E nós temos aqui toda a vitória, né? A fé é indivisível, e aí a gente vai tratar isso depois. Aí tem a questão da regeneração, né? A vitória não brota de esforço próprio ou da força de vontade isolada. João entrelaça os testes da fé. A verdadeira fé é um ciclo indivisível. Aí nós temos aqui regeneração, um novo nascimento. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Verso 1. Aí vem aqui o amor fraternal. Deixa eu ir para minha cola aqui. Quem ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. A comunhão com Deus é inseparável da comunhão com o irmão. Então eu sou regenerado, eu nasço novamente. Aí agora, como que vai expressar esse novo nascimento? Nós vamos expressar esse novo nascimento agora praticando o fraternal. E aí, também vai para a questão da obra, da obediência prática. Os seus mandamentos não são penosos. Verso 3. O poder para obedecer reside na nova natureza. E conceito teológico central. Os mandamentos não são penosos, não porque a lei foi rebaixada, mas porque o crente recebeu uma nova natureza. Em Cristo o jugo é suave, o fardo da lei já foi cumprido por ele na cruz. Então a lei do Antigo Testamento, ela servia como um pedagogo, como um condutor. Não que a lei era ruim, mas o problema éramos nós e somos nós. A lei, ela mostrava o padrão de santidade de Deus, e aí, como eu não conseguia alcançar esse padrão, esta lei mostrava o meu pecado e me condenava. E não tinha graça de Deus nesse sentido de salvação como nós temos hoje. Jesus, ele assume tudo isso aí, cumpre a lei, e hoje nós somos salvos pela graça. E nós temos esse ciclo aí, esse motor da vitória, essa fé indivisível, esse ciclo que tem aí a fé indivisível. Volte para a nossa revista. Segundo subtópico aí, o amor fraternal. Contrário? Estão aí comigo aí na revista? O amor por Deus, o Pai, leva obrigatoriamente ao amor por seus filhos. A comunhão com Deus é inseparável da comunhão com o próximo. Uma não existe sem a outra. Então, os gnósticos, eles pregavam que não tem muita necessidade de eu me preocupar com o meu próximo. Então, é irrelevante. Só que João, e foi tratado na aula passada, João está dizendo que não, a coisa não é bem assim. Se você verdadeiramente diz que nasce de Deus, se você diz que você ama a Deus, porque Deus o amou primeiro, e você não ama o seu próximo, você não mostra isso concretamente, então está errado. Porque nessa carta, ao longo dessa carta de João, nós trabalhamos os testes. Essa carta, ela faz testes. Testes doutrinário, teste moral e social. Então são testes. E João ele vai tratando isso aí. Então esses três testes, moral, social e doutrinário, ele serve de baliza para saber se a igreja é saudável, para saber
se o camarada é falso mestre ou não. Se ele segue esse tripé, se ele segue esse norte, então realmente a gente pode ver que o ensino é saudável e o ambiente também é saudável. Então nós temos isso aí, sobre esses 3 testes aí. Por isso que a revista fala de testes. Terceiro subtópico, obediência. É o que nós tratamos nesse slide aí, ó. A definição bíblica de amor a Deus é prática. Abre aspas. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são penosos. A obediência não é o meio de obter o amor de Deus, mas a expressão e o fruto natural de quem já o ama, nasceu dele. A promessa crucial é que seus mandamentos não são pesados. E isso se deve ao fato de que o poder para obedecer não reside no esforço humano, mas na vida eterna que o crente já possui. A fé em Cristo alivia o fardo, pois ele cumpriu a lei, e o Espírito Santo capacita o crente a andar em novidade de vida. A vida cristã é uma vida de vitória presente e não de derrota contínua. O mundo no contexto joanino não é a criação física, mas o sistema dominado pela rebelião contra Deus, dominado pelo maligno. É a cultura da incredulidade, do orgulho e da idolatria que se opõe ao reino de Deus. Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, a nossa fé. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Versículo 4. A fé em Jesus Cristo é a força ativa que garante essa vitória. É a arma que sobrepuja a tentação humana, oferecendo um objeto de devoção e um reino superior. A vitória é inata à identidade do crente. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Verso 5. A fé é, portanto, a estrutura essencial da vida que triunfa sobre toda a oposição. Então, olha só. Aqui ele aborda que os mandamentos não são penosos. Às vezes, fala assim, não é fácil ser. Mas ele trata que, o apóstolo João, ele trata, eu costumo dizer o seguinte, a Bíblia Sagrada não fica só no campo das ideias, sabe aquela coisa de a pessoa idealiza, só no campo das ideias. Não, a Bíblia, se está escrito na palavra de Deus, é porque é real nas nossas vidas. Porque é para ser real nas nossas vidas. Se João está dizendo que os mandamentos não são penosos, não são. Os mandamentos só são penosos se a gente não busca a presença do Espírito. Porque a presença do Espírito Santo é que capacita o crente a andar em novidade de vida. Espírito. Muitas vezes a gente quer andar com. Às vezes queremos agir de acordo com nossa capacidade, mas preste atenção, estamos falando de regeneração. Quando o crente é regenerado, quando ele nasce de novo, ele recebe o Espírito Santo imediatamente? Sim ou não? Sim. Então nós temos o Espírito de Deus. Por isso que temos que ter muito cuidado para cantarmos certos hinos que a gente pede para ser casa. Quero ser tua casa. Um descrente cantando, beleza. Mas se eu já sou crente, já sou casa de Deus. Já sou templo do Espírito.
Então, prestem bastante atenção nos louvores, nos hinos. Porque muitas vezes a gente é levado pela melodia. Mas aí a letra, às vezes não é nem a intenção do autor ali contrariar a palavra de Deus. Às vezes o cara não está nem com essa intenção. É um cara piedoso, é uma pessoa piedosa, está ali querendo de fato fazer um louvor para o Senhor. Mas é que às vezes tudo. Aí nós temos que analisar a letra do hino. Saber se é condizente ali. Então o Espírito Santo capacita o crente a andar em novidade de vida. E a fé é que nos faz vencer. A fé aqui não é só um simples acreditar. Uma certa feita eu li um conceito sobre fé que a pessoa explicava que o conceito de fé, porque a palavra fé é muito pobre. Aí no grego é pistes. E aí é como se fosse assim, a vontade de Deus, ela se funde com a vontade humana, a ponto de que a vontade divina prevaleça sobre a vontade. E aí, eu posso entender quando Paulo diz aos Gálatas, capítulo 2, verso 20. Quem pode abrir para mim? Gálatas 2, 20. Gálatas 2, 20. Então percebe que está com base nisso que estamos falando, e a vontade humana de Paulo, é claro que nós não vamos, sim, a vontade de Deus ela prevalece e tem que prevalecer nas nossas vidas, mas existe também a responsabilidade humana. O ser humano ele também tem a sua capacidade de escolha, fazer as suas escolhas. Mas é que o meu padrão de vida agora ser de acordo com a vontade de Deus, porque evidencia essa fé que eu creio, que eu servir a Jesus. Então, temos que ter esse entendimento aí. Vamos agora para o tópico 2, o triplo testemunho, a prova da identidade de Jesus. 1 de João, capítulo 6 a 12. A pilha tá. Só. Aqui. O tribunal da fé, o triplo testemunho. Aí envolve versos de 6 a 12. É porque a lição é bastante, é o capítulo todo hoje, né, de capítulo 5. Para João, a fé cristã não é um salto cego. Baseia-se no princípio jurídico da multiplicidade de testemunhas. Jesus Cristo é o Messias integral, completo, pleno. Verdade incontestável aqui, ó. Nós temos esses 3 pilares: a água, o batismo no Jordão. Esse aqui eu não consigo ler. O batismo no Jordão, inauguração do ministério público, ministério da pregação, ministério público de Jesus. Prova que ele foi comissionado publicamente como filho amado. E a coluna do meio, que é o sangue. Crucificação no Calvário, sacrifício expiatório e consumação. Prova a sua humanidade, o Cristo divino não fugiu da cruz.
Sem sangue não há expiação. O Espírito, a ação contínua do Espírito, na verdade, no coração do crente, transforma um fato histórico externo em uma convicção interna e transformadora. Aí na base dessa imagem nós temos conexão com Cristo, plano da redenção. A essência desse testemunho é a própria definição da salvação. A vida eterna não é uma recompensa futura ou doutrinária ou doutrina abstrata. É uma pessoa viva. Fora de Jesus não há esperança. Então, forma, né? Somente em Jesus Cristo tem a salvação. Tá? Isaías também disse a mesma forma. Então nós volte aqui para a sua revista. Vamos começar aqui o primeiro parágrafo. Quem pode ler para nós o primeiro parágrafo? Por gentileza. Começa com a frase para João. Vamos, porque aqui ele vai explicar cada um deles. Então vamos parar aqui. Obrigado. Então nós temos aqui o tribunal humano. Eles foram um tribunal, né? Tribunal do júri. Toda e qualquer audiência, testemunha. E tem um peso grande, né? Principalmente se for tribunal. Tem um peso muito grande as testemunhas. Então, muitas vezes aquilo valida. O que a testemunha traz, valida. Aquela passagem de Jesus, onde estiver 2 ou 3 em meu nome, ali estarei no meio deles. A gente costuma dizer assim, irmãos, não veio muita gente para a igreja, mas onde Jesus está? Vamos. Você pode falar isso? Pode. Mas entenda o contexto. Se você chegar sozinho na igreja, e se você fizer um culto sozinho, Jesus está ali. Jesus estava ali, está ali. Porque ele mora em você. O Espírito de Deus habita em você. Então ele está ali na sua vida. Então o que acontece? Onde está 2 ou 3 reunidos em meu nome, ele estarei no meio de vós. É da seguinte forma. Ali está num contexto de perdão, de reconciliação. Jesus fala, traz o irmão. Irmão, se você tiver alguma coisa contra o seu irmão, vai lá, reconcilia com ele. Né? Resolva ali com ele essa situação. Se ele não aceitar, chama mais outra pessoa, resolva com ele. Se ele não aceitar, aí expõe diante da igreja. Se ele não aceitar ali diante da igreja, então ele expõe ele como publicano e fariseu. Exclui ele. Ou seja, onde estiver 2 ou 3, estarei no meio de vós. Então ele está falando a questão das testemunhas. E no Antigo Testamento não falava isso, na lei de Moisés, sobre pela boca de 2 ou 3 testemunhas seria validado. Então esse é o contexto de onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome. Esse é o contexto, tá, irmãos?
você chegar sozinho aqui, você pode fazer um culto. É claro que a igreja tem que estar, a comunidade tem que estar reunida, né? Porque é o exercício mútuo, do amor, comunhão. Mas se você chegar aqui, se tiver só você sozinho, vai ser feito da mesma forma. Deus vai te ouvir. O poder de Deus pode vir sobre você. Por aí vai. Aí aqui na nossa revista ele fala do triplo testemunho. Por que ele fala água, o sangue e o espírito? Porque esse camarada Cerinto, aí a gente abordou aqui, mas no começo, que esse tópico aqui, ó, na nossa página 66, no tópico que a irmã falou sobre a água, o batismo, né? Os falsos mestres aceitavam que o elemento divino descera sobre Jesus no batismo. Então percebam, eles defendiam isso. O que está acontecendo? O corpo, a matéria, é a prisão da alma. É impuro e a parte espiritual é pura. Se o corpo é impuro, por isso que eles não criam em ressurreição, essas coisas todas, porque como que é divino, que é puro, vai assumir uma forma humana? Não. Isso aí não tinha isso, entrava na cabeça dele. Aí o que acontece? Eles diziam o quê? Beleza, a água, o batismo. Eles aceitavam que o elemento divino descera sobre o Jesus humano. E ali estava. Aí no próximo parágrafo, que é o sangue, a crucificação. Eles negavam, porém, que a divindade permanecera com ele na cruz, alegando que o Cristo abandonara o homem, Jesus, antes do sofrimento. Contra isso, João é categórico. Jesus veio não apenas pela água, mas pela água e pelo sangue. Ele é o Messias integral em toda a sua trajetória, do reconhecimento público no Jordão, ao sacrifício redentor no Calvário. Sem o sangue, não há expiação. Sem a água, não há identificação messiânica. Porque lá no batismo, nós vemos a presença da Trindade. 3. Você viu ali 3? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai diz o quê? O que o Pai fala no batismo de Jesus? Em quem me comprazo. Aí Jesus estava ali. E aí, o Espírito de Deus, como uma pomba, não é que era uma pomba, desceu ali, é uma comparação. Como uma pomba desce sobre Jesus ali, no batismo. Então você vê também 3 testemunhas. Você vê os 3 ali. E você vê o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, ali naquele momento do batismo é o quê? A identificação messiânica de Jesus. E no Calvário, nós vemos o quê? A expiação dos pecados. O plano divino sendo concretizado por intermédio de Jesus, o Cordeiro de Deus, o pecado da humanidade. Então, próximo parágrafo. Essas 3 testemunhas operam em perfeita harmonia na terra para confirmar a obra redentora. O batismo identifica Jesus como Filho amado de Deus. A crucificação prova sua humanidade e o cumprimento de sua missão sacrificial. E o Espírito Santo sela essas verdades no coração do crente, agindo como testemunha fiel que não pode mentir. Se o testemunho humano é aceito em tribunais, como eu disse, né? O testemunho de Deus possui autoridade infinitamente superior, deixando de ser apenas um fato histórico externo para se tornar uma convicção interna e transformadora. A essência desse testemunho
divino é a própria definição de salvação. A vida eterna não é uma recompensa futura, é isso que a gente tem que ter em mente. Ou uma doutrina abstrata, mas uma pessoa viva. Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está contida exclusivamente em seu Filho. Fora de Jesus Cristo não há esperança, pois ele é a única fonte e substância da vida eterna. Você já experimenta a vida eterna? Muitas vezes a gente fica falando só com essa expectativa, né, do porvir, né, de uma coisa futura, mas a gente já experimenta a vida eterna, não na sua plenitude, obviamente, na sua totalidade, mas a gente já sente os efeitos, nós já temos os efeitos da vida eterna nas nossas vidas. E é isso que a gente não pode perder de vista. A gente fica muito na expectativa só de quando Jesus vir arrebatar a sua igreja, mas o reino de Deus está entre nós, já foi implantado entre nós. É como os teólogos dizem, que é o já e o ainda não. Já porque o reino de Deus é chegado a vós, o ainda não, porque ainda tem todo esse desfecho ainda do escatológico, do porvir e por aí vai. Então já e o ainda não, então ainda tem coisas para acontecer ainda. Mas a gente já desfruta, porque a vida eterna é uma pessoa. Deus nos deu a vida eterna. A presença de Jesus é real em nós, através do Espírito Santo de Deus. Ele habita em nós. E fora de Jesus Cristo não há esperança. Ele é a única fonte e substância da vida eterna. Isso é bastante interessante. Então nós temos esse testemunho. A água, o sangue e o Espírito. Agnósticos, vocês creem na água, mas aí o divino, o Cristo divino sai fora do Jesus humano na hora de morrer na cruz do Calvário. É isso que eles pregavam. Aí João falou, não senhor, ninguém saiu fora, ninguém pulou fora do barco, não. O sangue que foi derramado tem um caráter expiatório. Então não é só como vocês pregam aí, vocês creem só na testemunha da água? Ah, não, mas é a água, o sangue e o Espírito. Esses três testemunhos têm um peso tremendo, porque aqui nós temos, vamos dizer assim, a presença do Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus, agindo todo esse contexto aqui. Deixa eu ver como é que está a nossa lição. Dá para a gente fazer uma pausa agora. 7. E aí a gente retorna 10 minutos. A gente dá a sequência que ainda tem bastante coisa para a gente tratar aqui. Hein? Esperados para o intervalo. Verso 13. João utiliza o termo eidô, que se refere a um conhecimento absoluto por experiência. Essa certeza não é um sentimento vago, mas um fundamento sólido que sustenta a perseverança e comunhão do crente. A segurança da salvação, segundo João, está ancorada em 3 pilares que resumem toda a sua carta. Então nós temos aqui que o ápice, né? Antes da gente entrar nesses subtópicos aqui, eu vou explicar para vocês aqui essa parte. Nós temos aqui, saibais que tendes a vida eterna, esta certeza da vida eterna que nós temos.
João utiliza esse termo, nessa palavrinha grega aí, eidô, se refere a um conhecimento absoluto por experiência. Vocês se recordam lá nas primeiras aulas, nas aulas passadas, que, principalmente no capítulo 1 da epístola, que João ele vai falando assim, vimos, ouvimos, tocamos. Vocês se recordam dessa passagem? Fala isso, vimos, tocamos. Por que isso? E por que esta certeza está tratando aqui, que é esse termo, né, de um conhecimento aqui, ó, certeza experiencial, ó. O conhecimento absoluto por experiência, se sabemos que somos filhos, temos audácia para orar em alinhamento com o propósito divino. Então, essa certeza pela experiência, pelo relacionamento. Porque os gnósticos, ou esse começo de gnosticismo, que ali nos tempos de João e Paulo, era uma doutrina que estava se desenvolvendo. E depois, nos séculos 2 e 3, foi aumentando e ganhando mais forma e mais força. Mas eles já vinham com o entendimento de que, com base na filosofia grega, que somente os iluminados eles tinham conhecimento. Esse conhecimento ele era adquirido por um conhecimento místico. E João está dizendo, não. O conhecimento sobre as coisas de Deus, sobre Deus, é através de um relacionamento que nós temos com Ele. O nosso Deus é um Deus que se relaciona com o ser humano com Deus. Percebam que é isso. Por isso que João está falando sobre isso, sobre essa questão do conhecimento, dessa certeza, esse conhecimento através de um relacionamento. Porque tinha o tal dos pneumáticos, que era tipo uma classe assim, privilegiada, né? Que eles tinham. Aí é o seguinte, tem que se tornar. Não é assim que funciona. João está dizendo, não é dessa maneira. Todo aquele que é nascido de Deus, todo aquele que Deus o ama e ama a Deus, pratica seus mandamentos, quem conhece o Filho conhece o Pai, quem conhece o Pai conhece o Filho. Então, pelo relacionamento, pela comunhão, nós temos com Ele, nós temos essa certeza, essa confiança. Hebreus 4,16 fala, peguemos-nos, pois, confiadamente ao trono da graça. O escritor aos Hebreus fala para nós chegarmos com confiança na presença de Deus. E aí, deixa eu ver aqui, mais na frente ele vai tratar sobre a oração aqui. Aí eu quero abordar esse ponto aqui que é muito... Esse slide. Aplicação pastoral. O corpo de Cristo deve cuidar uns dos outros. A regra para o cristão que tropeça é a intercessão mútua, não o julgamento, encontrando refúgio na graça para recomeçar. Vamos tratar aqui de pecados para a morte, pecados não para a morte. Isso aí a gente vai... O slide já está adiantando, mas calma que vai chegar lá. Volte para a sua revista. Tópico 3. Estamos na certeza e confiança da salvação. Já lemos aqui esses 2 primeiros parágrafos. E aí tem um subtópico aí, saber doutrinário. Encontraram? Saber doutrinário. Quem pode ler, por gentileza? Saber doutrinário, moral e experiencial.
Nós temos aqui o saber doutrinário, a aceitação da verdade sobre a encarnação de Jesus. A doutrina da encarnação é extremamente basilar e fundamental para a fé cristã. Saber moral, né, que ele está falando aqui de 3 pilares, tá? A evidência da obediência aos mandamentos que deixam de ser um peso para se tornar. E saber experiencial, que a gente falou aqui, né, de experimentar a vida eterna, certeza da salvação e tal. Com essa certeza da salvação, aqui não tem a ver com eleição e predestinação, tá, irmãos? É isso. Certeza da salvação naturalmente deságua em vida de oração audaciosa. Se sabemos que somos filhos, temos liberdade para nos aproximar do Pai. Aí aqui ele cita o verso 14. E esta é a confiança que temos nele. Se pedirmos alguma coisa segundo sua vontade, ele nos... Eu te pergunto. Deus não... Deus não rejeita? Rejeita a oração. Nossa irmã Cassiane, ela estava pensando em escrever um heresia. Não coloco no heresia. É muito pesado. Heresia quando é um ataque muito pesado e frontal contra a fé. Um equívoco teológico. Deus rejeita a oração. Deus rejeita a oração. Deus rejeita o seu servo. Quem que Deus rejeitou, irmão Félix? O pastor veio de você dar aula aqui e atrapalhar os dos que eu gosto de ouvir. Não, irmãos, não, eu não estou aqui com esse... É para a gente, assim, colocar as coisas nos lugares, sabe? Isso é um zelo, é um cuidado. Porque muitas vezes a gente transmite uma situação que não condiz com a palavra de Deus. Por exemplo, tem um louvor que chama assim, é Deus de perto e não de longe. Tá certo ou tá errado? Tá errado. Jeremias capítulo 23. Deus é Deus de perto e de longe. Aí como é que você vai cantar? Você vai deixar de cantar? Não vai. Mas como é que você vai cantar? É Deus de perto, também de longe, nunca muda. Aí. Você corrigiu o louvor, continua cantando, porque é um bonito louvor, muito bonito, gosto bastante. Corrigiu. Certo. Tem um hino, não sei se as antigas que sabe, Luiz Arthur. Conhece Luiz Arthur? Drogas matam, leite Jesus, drogas matam. Aí tem um louvor dele que a melodia é a coisa mais linda. Só que, quando é na hora de cantar, nada acontece, nada acontecerá, se você amar a Deus e dele nunca se afastar. Uai, nada acontece, será? O crente, ele passa prova, ele passa situações difíceis, situações delicadas. Então, João, ele diz que se nós orarmos segundo a sua vontade, ele nos ouve. É segundo a vontade de Deus, ele ouve. Ele responde. Ele também pode não responder. Ficar calado. Então você tem que saber lidar com essas duas situações. Mas o incentivo é orar. Orar. Chegar com confiança na presença de Deus. Não é chegar botando a Deus contra a parede. Eu determino. Tal. Não, você não determina nada. Eu exijo. Deus é obrigado a me abençoar. Pegou, né? E aí, o que acontece? Tá lá, irmãos. Ele é o soberano. João está trabalhando aqui.
a soberania de Deus, com o poder de Deus, com redenção, com expiação. Era lá, ué. É Deus. Eu já fiz uma oração uma vez assim: Senhor, eu sei que eu não posso colocar o Senhor contra a parede, mas a situação demanda uma resposta meio rápida, Senhor. Tem misericórdia. Bom, e a resposta veio na hora. Tremendo isso aí. Foi maravilhoso isso aí. Então, nós temos eficácia na oração. A eficácia da oração não reside, lá no último parágrafo da página 66. Não reside na força do desejo humano, mas no alinhamento com o propósito divino. O crente busca conhecer a vontade de Deus através das Escrituras. Por isso que a gente tem que estar sempre com a Escritura em foco. Porque a oração tem que ser de acordo com a Escritura. A profecia... Sabe como é que o profeta... Você vai saber se o profeta está sendo usado por Deus? Se estiver de acordo com as Escrituras. O dom da profecia não vai sair profecia. Vai acrescentar nem diminuir. Vai começar a ver. Pastor, para mim tudo isso resume no entendimento da palavra de Deus, né? O meu povo perece por não conhecer as Escrituras, né? Aí você coloca na sua oração Deus na parede, como se isso fosse possível, né? Aí, lá em Romanos diz, quem deu primeiro a ele para que ele tivesse que retribuir? Claro, gente, tem como você colocar Deus na parede. Você emprestou alguma coisa para Deus para que ele tivesse que pagar? Então, o meu povo perece por falta de conhecimento. Tudo é resumido aí. O senhor acabou de falar. Como é que eu vou fazer uma oração se eu não tenho conhecimento teológico? Eu vou pecar. Tem muitos irmãos fazendo oração contrária aí, irmãos. Não perca seu tempo, não. Não fique orando para que Deus não abençoe o irmão, não. Olha só, Deus restituiu tudo de volta para Jó quando ele orou pelos seus inimigos, pelos seus amigos. Preste atenção, não pense que Deus vai perder tempo ouvindo a sua oração. Ó Senhor, tu está abençoando o meu irmão, mas eu, que sou teu servo, tu não tem abençoado. A gente já tem, o nosso tempo é tão corrido, a gente tem um mundo meio desenfreado. Aí o tempo que a gente tem para orar, eu ainda vou gastar minha saliva por uma oração. Aconteceu uma situação comigo. Eu estava numa igreja e o vice assumiu uma obra e o pastor me convidou para ser o pastor da igreja. Eu nunca te pedi as coisas. E aí, tinha um lá, ele era
Quem é obreiro, vê e ouve umas coisas assim que... É por isso que a nossa fé tem que estar alicerçada em Jesus, saber do que Deus fez nas nossas vidas, porque se a gente for, disse o irmão, menino, aí a gente desanda na fé mesmo. E a gente ouve uns negócios meio... Voltando para a nossa lição aqui. Página 67, primeiro parágrafo lá em cima. João conclui este pensamento aplicando a confiança da oração ao cuidado com os irmãos, estabelecendo uma distinção crucial sobre a natureza do pecado. Pecado que não é para a morte. Eita, isso é difícil. Refere-se às falhas e desobediências cometidas pelo crente em sua caminhada. Para eles, a regra é a intercessão. O corpo de Cristo deve orar pela restauração do irmão, confiando na mediação do advogado, Jesus Cristo. Pecado para a morte no contexto joanino, no contexto de João, trata-se da apostasia deliberada, a rejeição consciente final de Jesus como Filho de Deus. É o estado de quem se separa voluntariamente da única fonte de vida. Enquanto o pecado comum exige oração, João alerta que a negação obstinada de Cristo coloca o indivíduo fora do alcance da comunhão intercessora da igreja, por ter rejeitado o próprio fundamento da vida eterna. Em resumo, a certeza da salvação gera uma vida de dependência em oração e de responsabilidade mútua, onde o amor ao próximo se manifesta no zelo pela santidade, na intercessão pela vida. Como o irmão Félix falou, o camarada vai perder tempo de ficar orando contra o irmão, aqui explica justamente o contrário, a intercessão mútua. Porque todos pecamos. Sou o primeiro a levantar. Pecamos. Mas o pecado não é meu modo. É um acidente de percurso. Isso que nós temos que... Uma situação que acontece, o Espírito Santo de Deus nos constrange, pede perdão a Deus, prossegue na caminhada. Aí nós temos aqui esse quadro, ó. Um irmão cometeu pecado, aí aqui ele vem, ó, pecado não para a morte, falhas e desobediências cometidas na caminhada. Qual é a ação, intercessão, oração pelo irmão? O resultado, que é o advogado, o Cristo, restaura a vida. Pecado para a morte, apostasia deliberada, rejeição obstinada de Cristo. Ação, não há promessa de restauração pela intercessão. Consequência, separação voluntária da única fonte de vida. Então, isso aqui aqui ele fala de oração, o advogado Cristo. No capítulo 2 dessa mesma carta, ele fala que nós temos um advogado, é Cristo. Então, se vocês pecarem, é Cristo. Olha só. Apostasia deliberada. O camarada, ele rejeita. Mas como saber? O que eu vou fazer? Vamos deixar para Deus julgar e a gente... Porque às vezes a gente fica... Por exemplo, pecado... Aí a gente pode citar o pecado da... Perdão, né? Tem ideia do que é o pecado, blasfêmia contra o... Se aventura? Há duas possibilidades. Uma... Ou a segunda é atribuir
as obras de Cristo a Satanás. E Jesus fala isso que texto, fariseus, não, ele está operando isso aí pelo príncipe de Belzebu, né? Ele está operando. Ou seja, diz que o que Jesus estava fazendo era o Satanás que estava através de Satanás. Aí Jesus, aí você atribui a obra de Satanás. Usaram a fronteira assim, né? Terrivelmente. Corguinho né? Preta ainda. Então, assim, bem além. Dois pecados para a morte é assim, a apostasia deliberada, a rejeição obstinada de Cristo, ou seja, eu não quero, não aceito, não é o Filho de Deus, não, e pronto, acabou, eu vou para o inferno, crendo nisso. Né? Tá na mão de Deus, né? Mão de Deus. Então fala assim, ai meu Deus, eu blasfemei contra o Espírito Santo. Não, você blasfemar contra o Espírito Santo de Deus Tem pessoas que chegam assim, perto da gente e falam, pequei contra Deus, não sei o que. Acha que blasfemou. Às vezes não, a pessoa chegou nesse nível, patamar. Para você atribuir a obra divina, tendo Satanás operando, sua vida já está muito bagunçada. Aí você sua vida já está muito bagunçada para você chegar num nível desse. Então, se for um vacilo ali, um acidente de percurso, filho, fica em paz, Jesus te perdoa. Segue sua caminhada. Vamos lá. Tópico 4. As 3 certezas finais e o alerta máximo. Aqui nesse quadrinho. Aí vai abordar de versos 18 até o 21. E a epístola é selada com 3 declarações inabaláveis de sabemos. E uma exortação final. Não há meio termo no mundo espiritual. Aí nós temos aqui, né, o filho, ele já traz o verso 21 no topo aí, dessa muralha, dessa fortaleza. Nós temos aqui a certeza da santidade prática, que é o verso 18. E o crente não vive na prática habitual do pecado. A semente de Deus o guarda, o maligno não lhe toca. No meio nós temos a certeza da guerra espiritual, que é o verso 19. Nós somos de Deus, mas o sistema mundial, o sistema mundano, já sob o domínio do maligno, uma distinção crucial entre luz e trevas, e o conhecimento, a certeza do conhecimento verdadeiro, que é o verso 20, o ápice doutrinário, Jesus nos deu entendimento, ele é o verdadeiro Deus, a vida eterna. Volte para a sua revista. A carta é selada com 3 declarações de sabemos, ou temos certeza nessa palavra. É uma exortação final. A carta é selada com 3 declarações de sabemos e uma exortação final. As 3 certezas inabaláveis, verso 18. A certeza da santidade. Praticada. Verso 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Verso 18. O crente não vive em um padrão habitual de pecado. A nova natureza, a semente de Deus, o impede de praticar o pecado como um estilo de vida. Aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Satanás não tem poder final. Nós já sobre essa questão do estilo de vida, e nós temos algo de Deus em nós, porque nós somos nascemos de novo. A salvação, ela é uma obra exclusiva
reformados, os calvinistas, eles creem no monergismo, é somente a ação divina. Absolutamente. Salvação. O sinergismo, que é o que acreditamos, tem o quê? Tem a ação humana. Não que o ser humano é o agente da salvação. Mas o ser humano ele pode rejeitar ou não o plano da salvação. Nós temos várias proibições e vários Cs. Várias condicionais. Isso não rebaixa Deus, o seu poder na sua soberania, que o ser humano rejeita ou não. Deus é perfeito, é soberano, ele propôs a salvação. Se o ser humano rejeita, o problema é do ser humano, não é problema de Deus. Mas o vir aqui à frente, verdadeiramente, arrependeu e creu, quem começou isso daí foi o Espírito. E começou na vida do crente. Começou no coração dele, na mente dele, convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Em resposta à pregação, ele creu. Confessou a Jesus publicamente. E aí, nesse exato momento, ele nasce de novo. Instantâneo. Isso é um arrependimento sincero e genuíno. Porque tem aqueles que vão por insistência demais do irmão, né? Só para agradar, né? Vamos falar nesse contexto de que é o que verdadeiro e correto. Aí agora vai começar o quê? O processo da santificação. Nós temos a santificação posicional, a santificação progressiva. Nós temos a santificação final, que é a glorificação do crente. Quando o corpo mortal se reveste da imortalidade, é corruptível se reveste da incorruptibilidade. É a glorificação. Auge é o que nós para alcançar. A santificação progressiva, o próprio nome diz, é dia após dia. Progresso. É um subir degraus. Só que esta santificação, nós temos essa certeza da santidade, porque ele diz que sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Por quê? Porque Deus habita nele. Então ele já não vive mais em pecado. Mas a santificação, para se aprofundar nesse conhecimento, nesse relacionamento, aí você e eu que temos que buscar. Temos que buscar e viver. Aí já é o crente, aí já não é, Deus não tem nada a ver com isso. Porque Deus já proveu toda a ferramenta necessária para eu e você nos desenvolvermos na fé. É algo contínuo. Aí, o que precisamos? Abraçar essa oportunidade, as ferramentas que Deus proporcionou para nós, e aí a gente aprofundar, porque nós temos essa certeza que é nascido de Deus. Aí você pergunta assim, mas aí tem uma passagem de João que diz assim, aquele que comete pecado é do diabo. No nosso português, você pode gerar essa dúvida, mas quando você estuda no grego, você não tem essa dúvida, porque no grego, que é a língua que foi escrito, é uma ação contínua. Aquele que vive praticando o pecado. É uma ação contínua. Esse é do diabo, esse é do maligno. E aí, diz que lá, no capítulo 3. Aí o subtópico aí do 4, a certeza da realidade, na outra coluna aí, a certeza da realidade da guerra. E aí nós temos essa guerra espiritual, né, irmãos? Sabemos que somos de Deus e que o mundo jaz no maligno.
Esta distinção crucial reforça que o crente pertence ao lado da luz, enquanto o sistema rebelde do mundo está sob o domínio das trevas. Não há meio termo. Nós temos o mundo cosmos, nós temos o mundo humanidade, nós temos o mundo sistema de mundanismo, o sistema corrompido, pecaminoso, que é administrado por Satanás. Você tem que fazer essa distinção. E o contexto, você está lendo, vai te deixar isso bem claro na sua mente. É porque Deus amou o mundo de tal maneira. Que mundo é aquele ali? Verdade. Ah, porque o mundo jaz no maligno. Anismo. Maligna. Aí outra referência sobre o mundo. Aí você vai entender que é o cosmos, que é o universo, que é o que Deus criou. E por aí vai. Então você tem que saber distinguir isso daí. E nós temos esta guerra. Nós estamos nessa guerra porque o sistema... Tem um livro bem antigo. Qual a memória agora? Mundo, a Carne e o Diabo. Isso é o nome do autor, mas ele é antigo. É um da capa verde. Trata bem específico. Trata bastante sobre isso aí, é bem interessante. Próximo subtópico. A certeza do conhecimento do verdadeiro Deus. Verso 20. Sabemos também que o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o verdadeiro, e estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Este é o ápice doutrinário. Jesus nos deu o conhecimento do único Deus verdadeiro. O versículo culmina na clara declaração da divindade de Cristo. Ele é o Messias, o próprio Deus e a personificação da vida eterna. Rejeitando todo o conhecimento gnóstico, rejeitando toda a doutrina gnóstica, de que o Deus do gnósticos, o Deus verdadeiro, está lá num lugar inacessível, inabitável, e João está falando, não é bem assim, não. Diferente isso aí. Ele fala, e Jesus é o Messias, é o Filho de Deus, ele é o próprio Deus, a personificação da vida eterna. E é o seguinte, e nós conhecemos o verdadeiro e estamos no verdadeiro, porque o que está fora disso é falso. É engano. Perceba como é interessante a personalidade de João, né, o apóstolo do amor, a personalidade, como ele está tratando de um assunto aqui tão profundo e pesado, mas você vê que a palavra dele é bem mais leve, mas sem deixar de ser cirúrgico na colocação. É interessante, você consegue perceber a personalidade e as características descritas. Igual o Amós, né? Amós é boiadeiro. Aí ele vira para as madame lá, da elite, vacas gordas de Bazã. Eu preguei isso numa igreja, nunca... Mas os irmãos queriam pregar em Amós, eu fui fiel ao que o Amós dizia. Aí eu fui citando, né? Explicando, fui explicando. Só que... Olha só, dando sequência aqui. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Verso 21. Este mandamento é o ápice... Este é o mandamento final e a aplicação prática da terceira certeza. Tendo afirmado que Jesus Cristo é o verdadeiro Deus, João alerta para o único perigo real, desviar a adoração. A idolatria, nesse contexto, não se restringe à adoração de estátuas, mas inclui qualquer coisa, riqueza, poder, filosofia, prazer, segurança humana, que se tome no lugar de Jesus Cristo como fonte da vida, significado ou verdade. O chamado de João é para um foco exclusivo no verdadeiro Deus, a fim de que a vida eterna não seja sufocada pelas atrações mundanas.
A editora Vida Nova tem um livro, eu em casa, chamado Ídolos do Coração. Eu recomendo vocês comprarem, viu? Ídolos. Pode comprar aqui. Idolatria não é só imagem de... É como o pastor falou, né? Agora idolatra. Né? É igual assim, igual você falando para o carro, o cara fala assim, foi Deus que me deu, botou um adesivo, você não quer carregar os irmãos. É lá do seu, porque hoje em dia é carrinho zero, meu amigo. Uma mente absurdo. Tem que zelar, mas... Olha aqui, ó, exegese. Exegese é o seguinte, é você extrair do texto, tá, irmãos? É o que você extrai, essa palavrinha exegese. A hermenêutica tinha como interpretar textos, e a exegese é você fazendo ação. Exegese é quando o camarada inventa. Exegese, esse radical diferente, é quando o camarada inventa. Olha lá, aí nós temos aqui os versículos chaves, né, os versículos âncora. Escudo, 1 de João 5,4, porque todo que é nascido de Deus, ó, nova natureza é o pré-requisito, nascer de novo. Aí aqui no versículo, ele sublinhou, vence o mundo, a vitória presente e contínua contra a cultura do orgulho, de um modo geral, né? A nossa fé, a força ativa e arma de combate. Substância, aí vai dos versos 11 a 12. E o testemunho é esse, que Deus nos deu o quê? Vida eterna. Um dom, não um salário. E esta vida está no seu Filho. A vida não é um conceito, é uma pessoa. E aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. E a exclusividade da salvação, que é por meio do Filho. O contraste de 1 de João 5,19. Sabemos que somos de Deus, o quê? Identidade firmada e segura. E que o mundo inteiro jaz no maligno. A passividade de um sistema anestesiado sob o domínio satânico. Implicação para o ensino. Ó. Ao ensinar isso, mostra que a fé não é um otimismo cego, mas uma âncora fincada em uma rocha histórica, o Filho de Deus. Então isso aqui é muito interessante. A fé não é um otimismo cego. Não é um otimismo cego, embora a fé... Mas ele está dizendo que é o seguinte, é uma âncora fincada em quem? Em Jesus Cristo. A sua fé está alicerçada em Jesus. Temos isso daí. Aí nós temos aqui, ó, a teologia no cotidiano, vivendo a vitória hoje, aí na família, na igreja, no trabalho, na sociedade. Érico. Olha. Ei, irmã Iva, não desce não. Aí, olha só. Então, para nós concluirmos aqui, nós temos trincheiras doutrinárias, erros a evitar. Erro doutrinário, essa coluna de cá. Interpretações equivocadas. O gnosticismo, o que eles pregavam? Separação da natureza. Ao afirmar que Jesus era apenas um homem iluminado e o Cristo era uma energia divina passageira. Resposta bíblica. Jesus e Cristo são inseparáveis. Água e sangue. Aquele que morreu na cruz é o mesmo Filho de Deus eterno. Exemplo prático atual. Espiritualidade moderna que aceita Jesus como um bom mestre, um mentor, mas nega sua divindade e sacrifício. Muitos creem nisso daí, no tempo de hoje. Erro doutrinário. Legalismo. Tratar os mandamentos como um peso esmagador para conquistar a salvação. Resposta bíblica. A obediência é fruto do novo nascimento, não a raiz.
os seus mandamentos não são penosos. E exemplo prático, igrejas que pregam justificação por obras e regras humanas. Então temos que ter um cuidado. Se você não guardar tal dia, você não alcança a salvação. Ou se você não vestir tal vestimenta, você perde a sua salvação. Então o legalismo, nós temos que ter um equilíbrio. Irmãos? Sã doutrina gera um bom costume dentro da igreja. Mas o costume ele não tem que estar em nível de igualdade com a palavra. Tem que deixar claro. E aí Jesus foi contra os fariseus que vocês atam fardos pesados, mas nem com medo querem movê-lo. Jesus fala sobre isso daí. Misticismo. Sem base moral, buscar experiências espirituais vivendo em um pecado habitual. Então eles viviam, os gnósticos viviam em experiências místicas. Mas eles pecavam deliberadamente, porque o corpo era mau e o espiritual era bom. E o espiritual estava preservado. Então, o que eu fizesse com o corpo não interferia na minha vida espiritual. Isso é errado. E também, o crente ele não tem que viver com base em misticismo, não. Nem experiências espirituais, não. Ele tem que viver fundamentado na palavra e tendo experiências com Deus. É o diferente. O que João diz? Todo que é nascido de Deus não vive em prática habitual do pecado. Nova natureza gera santidade. Cristãos nominais que separam a fé da moralidade cotidiana. Não tem como você separar, né? Universalismo. Crê que todos têm a vida eterna, independentemente da sua fé em Cristo. Muitas vezes os reformados dizem que nós defendemos o universalismo. De jeito nenhum. E o universalismo diz que até o Satanás vai ser salvo. Viu? Só para você ver o nível da coisa. Mas a gente não crê no universalismo, não. De forma alguma. A vida está exclusivamente no Filho. Quem não tem o Filho não tem a vida. A ideia de que todos os caminhos levam a Deus, né? Eles têm essa explicação aí. E aí, deixa eu só ver aqui. Última. Você vai fazer relatório, né? Não estava vendo as irmãs aqui, eu estava alegre, mas eu lembrei que hoje é o relatório. E aí nós temos essas perguntas aí. Depois vocês... Quais são as 3 testemunhas inquebráveis citadas no capítulo 5, que comprovam a identidade de Jesus? Qual a diferença entre o pecado não para a morte e o pecado para a morte? Quem pode me dizer quais são as 3 testemunhas inquebráveis do capítulo 5, que comprovam a identidade de Jesus? Água, o Espírito, beleza. Qual é a diferença entre o pecado não para a morte e o pecado para a morte no contexto joanino? Isso aqui é mais longo, né? Aquela rejeição deliberada, apostasia deliberada é o pecado não para a morte, perdão. E aí nós temos aqui 3, perguntas de aplicação pessoal, coração, reflexão. Quando olho para os meus irmãos na igreja, minha atitude primária, ou seja, minha primeira atitude, é de intercessão mútua como advogado ou de julgamento? Fica aí a reflexão. Por último, qual ídolo moderno precisa ser derrubado do altar do seu coração esta semana para que Cristo tenha exclusividade? Deus em Cristo vos abençoe.